Entretém e há livros que transformam. A nossa próxima convidada acredita precisamente nisso. Escreve com propósito, ajuda novos autores a encontrarem a sua voz e criou um projeto que junta literatura, fé e criatividade. Excelente. Temos connosco o Kailane Gama, com o qual vamos falar agora. Mesmo. Kailane, bom dia. Bom dia. Bem Estás bem? Muito bem, e vocês? Estamos bem também, obrigado. Kailane tem um ar assim fofinho. Estamos bem também. Que bom ter-te aqui. Sim, sim, muito bom ter-te aqui e parabenizar-te, não é? Tu já lançaste 3 livros. É verdade. Livros esses cujos nomes são Até que a Morte nos Separe, Os Últimos Tempos e Uma Vida, Mil Desabafos. Sim. Uau! São 3 publicações que fizeste, Sim. acho que com vertentes parecidas, não é? Sempre Sim, dentro de, com uma linha, nem um fio condutor entre eles. Mas o que é que nós podemos descobrir sobre ti através destas obras? Eu penso que através das minhas obras podem descobrir um pouco daquilo que eu acredito, principalmente da fé que eu professo, que eu sou cristã, que eu falo muito sobre isso, e sobre encontrarmos a paz através de coisas que tem no mundo, daquilo que nós podemos observar todos os dias, a todo momento, a movimentação do dia a dia. Essas coisas, se nós formos olhar assim com um olhar diferente, nós podemos encontrar algo que pode mudar em nós alguma coisa. Sim. Então, eu tento trazer um pouco disso nos meus livros e pegar também esses temas para mostrar que a vida é muito mais do que isso que nós estamos habituados a ver. A vida são 1000 desabafos, não é? É isso mesmo. A vida são 1000 desabafos, que é exatamente isso que temos aqui. É isso mesmo. Diz-me só uma coisa, o teu nome da autora é Graziela Gama. Graziela Gama. Porquê? Graziela, desculpa. Graziela é o meu segundo nome. É o nome Kailane Graziela. Kailane Graziela é um nome que eu gosto muito. Então, quando eu entrei ali para essa parte da escrita, eu fiquei assim a pensar, eu preciso ter um nome assim para assinar e tudo mais. E eu gostei muito, me sugeriram bastante Graziela Gama, eu gostei, então passei a assinar como Graziela Gama. Olha, tanto Graziela como Kailane ficavam as duas bem. Ficavam as duas Exato. bem. Ficavam as duas super bem. Sim. Mas quando é que tu realmente, na tua vida, tu percebes que tens até jeito, né, entre aspas, para poder escrever, tens esse dom da escrita e da palavra? Então, eu sempre escrevi. Porque desde muito nova os meus pais, os meus tios, a minha família sempre impulsionam muito esse lado meu. Pedi sempre para fazer redações, textos, a comentar alguma coisa talvez que falaram no jornal hoje. Então eu comecei a escrever histórias e tudo mais, só que todo mundo acha que em 2022 eu escrevi assim poemas e tudo mais, mas só que foi uma fase em que eu estava a entrar assim um pouco para a ansiedade e para a depressão. Então eu vi a escrita como uma amiga. E foi ali que eu comecei a desenvolver mais esse lado da escrita, a praticar mais, a usar a escrita mesmo para desabafar. Que espetáculo, ainda bem que encontraste na escrita o teu refúgio, Sim. porque não há refúgio melhor que este, Sim, da qual nós desabafamos as nossas mil questões, não é? E mandamos cá para fora, em vez de fazermos mal ao outro, escrevemos para nos libertarmos. Isto é incrível e foi a melhor escolha que tu fizeste. No entanto, após publicar estes teus livros, tu sentiste necessidade de criar o projeto Cristotecas, não é? Sim. Cristoteca, Sim. que é uma biblioteca com livros cristãos, certo? Sim. O que é que tu sentias que faltava mais para a literatura cristã, que tu sentiste necessidade de abrir este projeto? Quando eu comecei a divulgar a minha vida através da literatura cristã, a partilhar que eu escrevo livros, que eu leio, eu sempre gostei muito de ler, mas a partir do momento que eu me converti, eu tive que mudar assim um pouco aquilo que eu lia. E a partir daquele momento eu me deparei com muitas inquietações das outras pessoas, no sentido de que eu gostava de ler, mas até o momento eu às vezes não consigo manter o meu hábito de leitura por causa dos conteúdos que eu encontro. Então, como eu tinha bastantes livros, eu tive a ideia de juntar todos esses livros e ajudar essas pessoas que tinham essa dificuldade. Então, daí é que nasceu a Cristoteca, porque através da Cristoteca eu compartilho esse conteúdo com essas pessoas e junto todas elas para compartilharem aquilo que têm aprendido através dessas leituras. Mas a Cristoteca é um lugar onde nós podemos encontrar variados autores, não só autores anónimos, mas como autores conhecidos que têm uma literatura cristã. Sim. E da qual eu, como uma cidadã, consigo lá ir e conseguir ler vários livros em vários tipos de vertentes, mas cristã, certo? Sim. Nós temos diversos... Esse também é um dos nossos propósitos. Mostrar que
todos os gêneros que nós temos, nós podemos usar para falar de Deus. Então, eu juntei vários gêneros literários, desde ficção, não ficção, desenvolvimento pessoal, finanças. Então não é só uma literatura cristã? Não é só uma literatura okay. cristã, pronto, mas o projeto surgiu através da literatura cristã. Então eu busquei juntar um pouco de tudo para ajudar as outras pessoas. Perfeito. Ou seja, a Cristoteca não promove apenas livros, não é? Promove também a forma, na verdade, formas de novos escritores, sim, não é? Dás voz a novos escritores, dás oportunidade também aos autores cristãos, mas que géneros de encontros tu promoves entre a comunidade? Então, depois que eu comecei a ter esse interesse em também ajudar as outras pessoas, porque os 3 livros eu lancei de forma independente e as pessoas também foram buscando essas dúvidas, eu fui criando encontros. A partida eram online, porque o nosso maior público sempre foi o pessoal que está em Angola. Então estava assim aquele impasse, então tinha que ser online. Só que depois surgiu a oportunidade de fazer presencialmente. E para o meu espanto, muita gente ficou interessada, tanto aqui em Portugal como em Angola. Então nós tivemos a iniciativa de fazer a primeira edição do nosso encontro, que nós chamamos Café Literário, aqui em Portugal, e já estamos na 5ª edição, vamos agora para a 5ª edição, tanto em Angola como aqui em Portugal. E nesse encontro nós juntamos pessoas que gostam da arte em si, não somente escritores, mas pessoas que interessam-se de alguma forma ou querem criar o hábito pela leitura ou querem começar a escrever. Eu tento juntar todas essas pessoas para compartilharmos daquilo que nós estamos a beber através das artes, daquilo que nós sabemos, que queremos aprender. Nós temos diversas dinâmicas, momentos de conversa, são encontros muito, muito bons. E nós podemos, as pessoas no geral podem sugerir livros para que tu possas ter na Cristoteca, para que as outras pessoas consigam ler. Sim. Então deixa-me sugerir aqui um livro. Eu tenho ao meu lado um autor que escreveu A Girafa do Noah, que é um livro que fala sobre perdas e mais direcionada para as crianças, só que é importante também para os adultos. Adultos esses que não sabem lidar com uma perda. Então já está aí uma sugestão para tu teres na Cristoteca. Vou procurar. Boa. Encontras na Bertã, está lá. Encontras na Bertã. No entanto, tu costumas dizer algo que eu acho muito interessante, que a comunicação, a leitura e a arte transforma vidas. Mas em que momento da tua vida, eu sei que tu cresceste numa família em que sempre incentivou a leitura, mas em que momento é que tu percebeste que a literatura poderia salvar a vida das pessoas que te rodeiam? Como eu estava a dizer, eu passei ali por um momento de ansiedade, quase depressão, e depois, no processo, eu estava a escrever os textos, foi quando eu pensei, por que eu não transformo esses textos em um livro? Foi ali que surgiu o meu primeiro livro, que é Uma Vida a Mil Desabafos, por isso o título. E foi assim de uma forma muito, tipo, do nada. Eu disse, por que eu não transformo nisso num livro? Eu tentei passar aquilo que eu estava a sentir através da vida de uma personagem, daquilo que porque eu cheguei aqui em Portugal com 16 anos, praticamente sozinha, sem os meus pais, sem os meus irmãos, tinha aqui os meus tios, sim, mas ainda não tínhamos aquela convivência. Então eu estava a tentar entender qual é o mundo que eu estava a me meter, e foi ali uma transição um pouco brusca. Então foi ali que eu comecei a escrever, e quando eu decidi partilhar o livro com mais pessoas, eu recebi muitos testemunhos, muitas pessoas a partilharem que se sentiam da mesma forma, que de certa forma sentiram-se abraçadas, porque sabiam que não eram as únicas pessoas a passar por isso. E eu pensei, através dos meus livros, os meus livros podem chegar ou levar uma mensagem até onde eu não posso chegar. Então, porque eu nunca quis ser escritora, nunca quis ser. Eu continuava a escrever, mas eu nunca quis ser escritora. Tanto que depois do livro eu fiquei, meu Deus, eu nunca mais não vou acabar de escrever um livro. Talvez daqui a uns anos, quando eu estiver mais velha, eu nunca mais vou escrever. Mas quando eu comecei a receber esses feedbacks, a entender qual é que era realmente o meu propósito através da escrita, eu vi que não tinha mais como parar, porque eram vidas que precisavam dessa mensagem e que precisavam encontrar a paz através da mensagem que eu posso partilhar com elas. E se a minha mensagem pode chegar até onde os meus pés não chegam, então nada melhor, também não me custa muita coisa estar a escrever e a compartilhar daquilo que vem dentro de mim. Muito bem. Parabéns. Olha, foi muito bom ter-te aqui, muito sucesso. Realmente continua a impactar as pessoas da forma como tens impactado, que é através da leitura, e fomentar
a leitura que é muito importante. Sim. Sem dúvida. Gazela, Obrigada. muito obrigado. Muito obrigada a vocês, foi muito bom ter aqui. Ainda bem que gostaste, nós Ela é também. toda Gostei. Gostamos muito de ter-te aqui também, obrigado. Um beijo, meu amor, volta Obrigada, sempre. obrigada. E E nós também. agora, nós aproveitamos para fazer uma breve pausinha, mas não sai daí, porque na terceira Exatamente. parte